Amém? Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Podeis assentar, os nossos irmãos que estão aqui na nave, os nossos irmãos internautas, por favor, fique com a sua Bíblia aí aberta, pois nós estaremos falando um pouco da palavra de Deus nesta noite. Queridos, se eu fosse nesta noite dar um título à mensagem desta noite, eu gostaria de intitular esta mensagem com uma simples frase, que é a seguinte: ainda há esperança. Ainda há esperança. Amém? Quantos nesta noite crer que ainda há esperança? Quantos? Glória a Deus. Queridos, o Vale de Ossos Secos é uma mensagem de esperança. Além de ser uma mensagem de esperança, esta também é uma mensagem que está deixando claro que não há nada e nenhuma situação que o nosso Deus não possa transformar. Não há situação alguma que o nosso Deus não possa intervir. O nosso Deus está deixando claro de que é Ele quem está no controle de todas as coisas, e de que é Ele quem trabalha, e de que é Ele que está no controle e no comando de todas as coisas. O objetivo do nosso adversário é nos colocar numa posição de vulnerabilidade. E além de nos colocar em uma posição de vulnerabilidade, ele quer também nos colocar em uma situação de instabilidade. Vindo a instabilidade, ele quer que tenhamos um desequilíbrio mental. Tendo em nós esse controle, ele vai ter claramente todas as ferramentas para trabalhar através do medo. Mas independentemente da situação que estejamos, o próprio nome do profeta Ezequiel vai trazer sobre nós uma tranquilidade, porque o significado do nome do profeta em que Deus vai levantar significa aquele que Deus sustenta. Então, independentemente da situação que estejamos passando, entenda que Deus vai levantar profeta. E nesta noite aqui eu estou ministrando a palavra de Deus ao seu coração, crendo que Deus está levantando e selecionando uma geração que não se curva, uma geração que não se curva aos manjares de Baal, uma geração que não se curva a teologias profanas, uma geração que não se curva a uma teologia liberal, em que tem tomado a mentalidade de parte da nossa juventude, para acreditar que a forma de interpretação bíblica pode ser dentro de um relativismo ou dentro de um achismo. Não, nós cremos que além do estudo em que nós buscamos, ainda tem um maior intérprete que nós precisamos ser usado por Ele, e esse intérprete é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para pregar a palavra de Deus. E nesta noite eu venho como uma voz profética de Deus para dizer para esta igreja, para esta geração, para dizer a este povo, a este tempo, que ainda há esperança, porque quem nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, o profeta, ele está vivendo, o profeta Ezequiel é um profeta que no início da sua jornada, ele já tinha a sua vida ministerial traçada para ser um sacerdote. É impressionante notar que Deus já tinha um outro projeto para a vida do profeta Ezequiel. De acordo com a sua linhagem, o profeta Ezequiel iria seguir a linhagem de sacerdotes, mas Deus vai reservar para Ezequiel um outro ministério. É impressionante que o ministério de Ezequiel, vindo da parte dos homens, já estava todo programado para um processo sacerdotal, mas Deus não tinha isso para o profeta Ezequiel. O que Deus tinha para o profeta Ezequiel era o ministério da
profecia, era um ministério profético. Talvez nesta noite você deve estar se pensando, deve estar se questionando na sua casa, dizendo: meu Deus, eu projetei tantos projetos, eu coloquei no papel tantos projetos, eu coloquei tantos objetivos, tantas metas para serem tomadas no ano de 2020, e agora parece que a minha vida e o meu futuro está sendo projetado para um rumo em que eu não estou conseguindo entender nada. Nesta noite eu venho dizer para você: fica tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Talvez aquilo que você queira ser, Deus está dizendo: para aí, fica tranquilo, porque o que eu tenho para você é maior do que o que você pensa. O que eu tenho para você é maior do que o que você imagina. Você está limitado a uma situação reversa, você está limitado a uma situação entre quatro paredes, você está limitado em uma situação comum. O meu Deus tem algo sobrenatural para a sua vida, e Ele quer fazer isso através destes dias. Deus havia traçado um outro projeto para o profeta, o seu ministério da profecia, um ministério que levou praticamente 20 anos, começando ali em 743 a 771 antes de Cristo. Ele era um homem casado, era um homem que tinha um lar, ele morava em Tel Abib, vamos dizer assim, com uma miragem, ou à beira do rio Quebar. Tinha o seu lar, tinha a sua família, ele tinha um ministério a zelar, mas Deus tinha outros projetos para a vida do profeta Ezequiel. É impressionante que o profeta Ezequiel, ele tinha uma estabilidade. O profeta Ezequiel, ele tinha uma estabilidade emocional, ele tinha uma estabilidade financeira, ele tinha uma estabilidade ministerial, ele tinha um futuro promissor. Mas Deus vai fazer uma reviravolta internacional, e a reviravolta internacional que Deus vai fazer vai mexer com a instabilidade do profeta Ezequiel. E aí é o momento que todos nós nos questionamos: por que é que Deus vai nos tirar de um momento de instabilidade e nos colocar em um tempo de vulnerabilidade? Por que é que Deus mexe com as nossas estruturas? Por que é que Deus está balançando as estruturas? Por que é que Deus está balançando as estruturas? Porque Deus quer manifestar um novo tempo sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Deus quer manifestar um novo tempo sobre esta geração. Esta reviravolta, esta revolução internacional é justamente o período em que o Império Sírio, que conquistou o Reino do Norte em 722, ele vai continuar conquistando territórios, e conquistando territórios, ele vai causar um cerco a Jerusalém, e o rei Joaquim foi levado cativo com uma boa parte da população de Jerusalém, inclusive Ezequiel, levando o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vai ser cativo na Babilônia, sendo levado por Nabucodonosor em 597 antes de Cristo. É impressionante notar que vai acontecer a primeira levada em 722. Ali o povo de Deus vivia pecando contra Deus, vivia fazendo tudo que não agradava a Deus. Eles aparentemente tinham uma estabilidade. Vocês vão observar que após a dinastia acabando, o império vai ser dividido, a qual vai acontecer o Império do Sul e o Império do Norte, o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte sendo governado, sendo a nação de Israel, e o Reino do Sul sendo Judá. É impressionante notar que a instabilidade vai ser um alvo de todo o império, tanto do norte quanto do sul. Embora tenha demorado o Reino do Sul, mas vai chegar um período de prova para o Reino do Sul. Mas é impressionante notar ainda com mais prioridade é que Deus está no controle de todas as coisas. Observe isso aqui. O profeta viveu na Babilônia, no lugar onde os israelitas estavam sendo levados prisioneiros. Aí
nesse lugar de prisão, nesse lugar em que não tem adoração, nesse lugar em que seu ministério não pode ser exercido. Qual era o ministério que ele poderia exercer? Era o ministério do sacerdócio, mas na Babilônia não se pode exercer o ministério do sacerdócio. Na Babilônia não se pode exercer o ministério. Na Babilônia não se pode adorar a Deus. Na Babilônia não se pode render louvores a Deus. Na Babilônia não se pode render adoração a Deus, porque a Babilônia tem Nabucodonosor para ser adorado. Ora, um lugar onde o meu Deus não pode ser adorado, Deus vai pegar Daniel em espírito e vai tirar Daniel do meio do tumulto do povo. Vai tirar Daniel, não simplesmente Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o contexto a qual eu estou falando aqui é do profeta Ezequiel. Deus vai pegar o profeta Ezequiel e vai tirar do meio do tumulto. E aí a palavra de Deus no contexto vai dizer: e o Espírito de Deus me conduziu a um lugar. Preste atenção nisto. Não existe nada melhor do que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a mão de Deus pegou Ezequiel e o conduziu. Quando a palavra de Deus fala de mão, ele está dizendo que Deus está no controle. Dizer que Deus está no controle é Ezequiel se conscientizando que, embora a situação não esteja boa, Deus está no controle. Embora a situação não esteja favorável aos cristãos, Deus está no controle. Embora a situação na sua vida financeira não esteja boa, Deus está no controle. Embora os nossos templos não estejam lotados, Deus está no controle. Embora a sua casa não tenha mais alegria por conta de alguma situação adversa financeira, eu quero dizer para você: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada melhor do que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus pegou Ezequiel em espírito e o conduziu a um vale de ossos secos. Ele vai conduzir Ezequiel não para um lugar de bonança. A coisa está difícil, tá, mas vai piorar ainda mais. Ele vai conduzir Ezequiel para contemplar a verdadeira situação do lugar onde ele estava. Ele vai dizer assim: Ezequiel, eu quero te revelar o que eu vejo em Israel. Então o Espírito de Deus vai conduzir Ezequiel a um lugar de frustração, sequidão, sem vida, frustração total. Aí a Bíblia vai dizer que os ossos estavam secos, amém, mas ela vai priorizar outra palavra dizendo: estavam sequíssimos. Quando a palavra está dizendo que está sequíssimo, ela está dizendo: o tempo passou demais. Quando fala sequíssimo, está dizendo: os ossos já estão secos, há dias. Está dizendo que a situação é pior do que Ezequiel imaginava. Olhar visivelmente é muito fácil. Nós poderemos até ter uma conclusão, uma prerrogativa antecipada dos fatos, mas quando nós contemplamos uma situação de forma espiritual, é outra coisa. Porque tem crente que está até sorrindo, mas se Deus te revelar, a vida espiritual do crente está triste, sem paz na alma, aflito, sem esperança de um amanhã. A destruição na sua vida é fato, porque está falando que os ossos estavam sequíssimos. Depois de você ver uma calamidade dessa, o Espírito de Deus vai levar você a ter uma vida de quê? Profética.
E ele vai dizer: profeta Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Amandei a sé. Sabe o que é você estar diante de uma calamidade e alguém que pode resolver o problema vai acreditar em você fazendo uma pergunta? Você acredita? Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Estão deixando de acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. O que aconteceu com você? Você não tem mais fé para acreditar que o seu amanhã pode ser melhor. Você não tem mais fé para acreditar que o seu amanhã será melhor do que hoje. O Espírito Santo vai dizer: profeta, eu quero ver você ser profeta e agora. Como? Quando tudo está difícil. Eu quero ver você profetizar sobre a tua vida quando tudo vai mal. Eu quero ver você profetizar um amanhã melhor quando o clima não está bom para a profecia. Como é que está o clima? Rapaz, não está bom não. Eu queria até profetizar, mas a minha vontade é de chorar. A minha vontade é de gritar. A nossa nação está à beira de um colapso econômico. Os economistas estão desesperados. E aí nós procuramos um culpado. Deus vai olhar para o profeta e vai dizer: tu crê? Tu ainda acredita? Eu venho com uma palavra de esperança para você e venho te perguntar: você ainda acredita? Porque quem acredita já vem com ação, dizendo: então profetiza. Você acredita? Não fica calado, profetiza. Você acredita? Não fica parado, faz alguma coisa. Você acredita? Não fica de qualquer jeito. Levanta, anda, se mexe, grita e diga: profetiza. Ele vai profetizar. Se o Senhor está dizendo que é para profetizar, então vamos lá, eu profetizo. E a palavra de Deus vai dizer que ele profetizou. Olha o que é que Deus está falando aqui. O profeta está vivendo um momento de calamidade. Deus tira o profeta do meio da calamidade em espírito, revela a ele mistérios e vai dizer assim: olha, tu achou que teu ministério era de ser sacerdote, mas eu te chamei foi para ser profeta. Eu te chamei foi para ser profeta. Eu te chamei foi para ser profeta. Por quê? Porque em tempo de calamidade você vai profetizar. Como é que está a tua casa? Não há mais vida, profetiza vida. Na tua casa não tem mais alegria, profetiza alegria. Na tua casa não tem mais paz, profetiza paz. E haverá paz. Eu encerro esta palavra, porque quando ele profetiza, a palavra de Deus vai dizer que os ossos começam a se mexer. Quando fala de ossos, está falando de membros. E além dos ossos, ele começa a dizer: os esqueletos começam a se juntar e começam a surgir tendões. Quando fala disso, está dizendo que há movimento no lugar. Há movimento no lugar. Há movimento no lugar. E além disso, ele vai dizer que começa a surgir músculos e pele sobre eles. Quando fala de músculo e pele, está falando de aparência. Porque tem gente que profetiza, mas não é profeta. Porque tem gente que quer exercer o ministério, mas não vive o ministério. Tem gente que quer pregar a palavra, mas não vive a palavra. Tem gente que quer cantar bonito, mas não quer viver o que canta. Viver de aparência.
quando ele termina de profetizar, o exército se levanta? Não, o exército continua deitado, continua sem movimento. Aí ele vai dizer: agora profetiza aos 4 ventos. Se você pode, fica de pé comigo. Aí na sua casa, fica de pé, pega na mão do seu irmão, na sua casa. Olha o mistério de Deus. Olha isso. Não há vida. E enquanto eu estava aqui, eu dizia: Senhor, confirma a palavra de hoje à noite. E aí o irmão pegou e falou: Atos 2. No 50º dia, o Espírito de Deus soprou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Eles já sabiam fazer o que o mestre fazia. Eles já sabiam exercer ministério. Eles já sabiam o que fazer. Mas o Espírito de Deus era necessário que fosse soprado neles, para que a partir de então eles tivessem poder para exercer ministério. Ele vai dizer: então profetiza aos 4 ventos. Então ele profetizou, e quando ele profetizou, o vento soprou. E a Bíblia diz que um exército se lê. Ainda há esperança, até mesmo para a morte. Se na tua casa alguém está precisando de vida, ei, eu profetizo aí dentro do teu lar que haja vida. Eu profetizo dentro da tua casa que haja vida. Eu profetizo no teu ministério vida. Eu profetizo na tua casa vida. Eu profetizo na tua casa alegria. Eu profetizo na tua casa bênçãos. Eu profetizo na tua casa unção. Eu profetizo na tua casa chuvas de bênção, livramento e bonança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sopra agora. Você que não conhecia Jesus, está ouvindo agora pela primeira vez. Ei, é tempo de voltar à casa do Pai. É tempo de se reconciliar. É tempo de se aquebrantar. É tempo de se arrepender, para que Deus possa levantar o exército. Não espere ser levado ao exílio. Não espere ser levado à Babilônia. Abra os seus olhos e desperte, porque é tempo em que Deus está selecionando jovens, senhoras, homens, mulheres, crianças, para profetizar vida em meio à calamidade. Em nome de Jesus, receba a vida. Querido Deus, Pai de todo poder e glória, eu te peço nesta noite, Deus, contempla vidas aqui no altar, contempla vidas aqui na nave do templo, contempla vidas agora, Senhor, em casa, sentado no sofá. Eu não sei como é que está o teu coração aí no sofá, mas Deus está visitando a tua casa agora. Deus está visitando o teu lar agora. E a partir de hoje haverá libertação, transformação de vida, e haverá um tempo novo sobre a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, que aonde habitava morte e solidão, haverá vida, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.